Um bom dia, como nós temos falado. Eu atendi adolescente e falei a respeito da herança. Porque em todos os aspectos, todos nós temos herança, tanto na financeira, na sentimental, na área da saúde, na área física. Porém, a única área que não temos herança é a área espiritual, por causa do nosso livre-arbítrio. Porque todos nós podemos até obter, através dos pais, o conhecimento, o entendimento do que é certo e do que é verdade. Porém, a única pessoa que pode, na nossa vida, mudar a nossa situação espiritual, somos nós mesmos. Estamos no jejum de Daniel, na fogueira santa, ao qual nos fortalece. Porque é um filme que eu vi ontem, A Prova de Fogo. Vamos entender a prova de fogo. Um casal ao qual os seus pais, do homem, se converteram através de lutas, brigas, situações difíceis e se entregaram para Jesus. Porém, o seu filho até se casou, mas não tinha o conhecimento da palavra. Por quê? Ora, as outras áreas da nossa vida, como a palavra de Deus diz, o mundo é do maligno. E ele faz de todas as formas para impedir a família de ser feliz. E ele usa do seu poder e das suas condições na terra. Porque Eva deu a ele essa autoridade. Porém, nós, através do nosso Senhor Jesus, conseguimos alcançar o privilégio de ser tabernáculo de Deus. O privilégio de Ele ter nos comprado o nosso espírito. Mas mesmo assim, o nosso livre-arbítrio nos dá a escolha de fazer aquilo que nós achamos melhor. Ora, como eu falei, eu luto contra o diabo. Eu luto contra ele. Porque uma coisa é certa, no momento que eu me entreguei para Jesus e recebi o Espírito Santo, passei a ter a autoridade de curar, libertar, abençoar as pessoas. Porém, essa autoridade é para a glória de Deus, não para a minha glória. E com isso, muitas das vezes, eu passo por muitas situações difíceis. Situações que só Deus pode me ajudar. Só Ele pode, porque vivemos neste mundo. E neste mundo, muita autoridade é servida a Ele. Muita autoridade usa dos seus privilégios para se engrandecer. Porque já há o que está dentro dele. E neste filme que eu assisti ontem, A Prova de Fogo, nós vemos a esposa que, tendo um marido que tinha a responsabilidade de pagar as maiores despesas da casa, mas também tinha o seu desejo próprio. E pecou, falhou. Porém, dentro dos seus pecados, você vê a força do diabo. Porque a necessidade que nós temos hoje, por causa de Adão e Eva, nos faz muitas vezes ter necessidade de coisas, de situações, de momentos. E o sentimento leva muitas das pessoas a pecar, a errar, a falhar, a desistir, porque o pensamento ele tem força. E é por isso que eu estou falando nas terça-feira, eu estou lutando a luta espiritual. Como eu falei, eu compro a sua luta espiritual, porque a minha autoridade me dá a condição de fazer isso. Porém, nós temos falado, o nosso corpo tem um tempo certo, 70, 90, 120 anos. Porém, a eternidade é eterna. A eternidade é para sempre. E o que acontece? Quando nós lutamos contra o mal, manifesta 1000 demônios. E nós queimamos, passamos 1 hora, 2 horas. Mas por quê que eles preferem apanhar da gente do que apanhar do diabo? Porque é a eternidade. Eternidade, nós vemos a palavra do rico e o Lázaro. Ele teve oportunidade, Lázaro perto dele, mas ele nunca ouviu a palavra de Lázaro.
Mas quando estava lá no inferno, sofrendo, padecendo, pediu apenas um toque do dedo de Lázaro. Então você para analisar o quanto é a luta espiritual. Então nós estamos nesse Fogueira Santa de Israel. Estamos nesse propósito do jejum de Daniel. E muitos casamentos se acabam por causa de muitas atitudes do casal. Porque você vê um exemplo, né, na nossa igreja, muitas das vezes peço aos pastores que não venham ter filho. Porque uma vez que você tem um filho, mas uma luta você tem que travar. Mas são lutas que nós possamos evitar. Eu tenho 2 filhas e ora é minha luta. Porque eu fui logo batizado com o Espírito Santo com um mês e meio mais ou menos. E logo mais ou menos com 10 meses fui levantado a obreiro. Com 7 meses já fui levantado a obreiro. Mas como a autoridade não me permitiu, com 11 meses. Mas nós temos que obedecer à autoridade. Porque a autoridade é constituída por Deus e o momento, o tempo certo é de Deus, não é sua. Então vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez, meu Pai, clamando pelas pessoas, pedindo ao Senhor, venha de encontro, meu Pai, a cada pessoa que sofre e padece por falta do conhecimento. Mas eu estou aqui passando conhecimento, meu Pai. Eu não tenho muitos conhecimentos, meu Pai, da área, meu Pai, humana. Mas na área espiritual eu sou, meu Pai, como um seu servo. E eu busco passar às pessoas. Porque tudo que o Senhor me dá eu passo ao próximo. Meu Pai, como eu tenho visto, meu Pai, o casamento. Aquele casal, meu Pai, o marido não conseguia ver o status da esposa. A esposa não via o status do marido. De repente, no seu casamento, agora está acontecendo isso. A sua esposa não te coloca o seu status porque não quer que ninguém conheça quem você é. Nem o seu esposo coloca o seu status porque não quer saber quem você é. Porque sabe que uma vez te conhecendo, vai conhecer a ela também. Meu Deus, então venha tomar todos nas tuas mãos. Pois assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos um ótimo dia.